as senhoras ministras, a Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, minha vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros presentes. Vamos dar início à abertura da 31ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 6 de outubro de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h24, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Faço uma rápida resenha da sessão que se iniciou ontem em relação à ação direta de inconstitucionalidade 5970, da relatoria de Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, que, após o voto do relator, que julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição, artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5º da Lei 9504/97, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e do voto do ministro Nunes Marques, que julgava improcedente a ação, o julgamento foi suspenso. Então, agora eu colho o voto, conforme ficou devidamente consertado aqui entre os componentes. Eu vou colher o voto agora de Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Luiz Roberto. Obrigado, presidente. Muito boa tarde, ministro Luiz Fux. Boa tarde a todos os colegas, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Edson Fachin, que está aqui no plenário, prezados colegas que há visto aqui da minha tela. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e igualmente o advogado que esteve na tribuna, professor Daniel Sarmento. Presidente, apenas recapitulando aqui, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSB, pelo PSOL e pelo PT, tendo por objeto 2 dispositivos da Lei das Eleições, e o pedido é, em essência, o seguinte: que se reconheça a inconstitucionalidade da proibição de showmícios e eventos assemelhados quando não remunerados. E o segundo pedido é que se reconheça a legitimidade da realização de eventos artísticos, inclusive shows musicais, para fins de arrecadação de recursos para a campanha. Não há uma definição legal de showmício, mas tem-se entendido como sendo a participação de artistas musicais em eventos relacionados às eleições e cuja finalidade seja promover uma determinada candidatura. Eu, em primeiro lugar, cumprimento o ministro Dias Toffoli pelo seu voto, que, como sempre, alinhavou as melhores ideias disponíveis para o ponto de vista que Sua Excelência sustentava, e devo adiantar que eu estou em linha de concordância com uma parte substancial do voto de Sua Excelência, mas tenho uma divergência que gostaria aqui de pontuar e pedir a atenção dos colegas, também pedindo vênia quanto a esse ponto, para sustentar um ponto de vista diferente do relator, do ministro Alexandre de Moraes, que o acompanhou, e uma divergência em maior extensão em relação à posição esposada pelo ministro Cássio Nunes Marques. Portanto, nós estamos aqui discutindo um tema que, a meu ver, está associado à liberdade de expressão, de manifestação política e de manifestação artística. Nós temos decidido aqui no Supremo Tribunal Federal repetidamente, e acho que fazendo um bem ao país,
que a liberdade de expressão deve ser tratada como uma liberdade preferencial, ou seja, não há hierarquia entre normas constitucionais, mas a liberdade de expressão desfruta de uma certa posição privilegiada de hierarquia axiológica, digamos assim, pela sua importância para o desfrute de outros direitos fundamentais. E penso que, nessa linha de valorizar e prestigiar a liberdade de expressão, em decisões recentes, uma do ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 3741, o Supremo derrubou por inconstitucional o dispositivo de lei que impedia a divulgação de pesquisas a menos de 15 dias das eleições. E em outra decisão, igualmente importante, na ADI 4451, o Tribunal também considerou ilegítimas as vedações existentes a que se fizessem programas de humor e de sátira durante o período eleitoral. Há boas razões, eu penso, históricas e jurídicas para o Supremo Tribunal Federal ter se tornado esse guardião da liberdade de expressão num país cuja história é marcada pelo cerceamento à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela merece esse destaque que tem na doutrina e na jurisprudência do Supremo, por muitas razões, das quais eu destaco 3. Em primeiro lugar, por respeito à dignidade da pessoa humana. As pessoas têm o direito de manifestar a sua personalidade e, portanto, manifestar as suas ideias, as suas opiniões e difundir fatos e informações. Em segundo lugar, porque a liberdade de expressão ela é essencial para a democracia, porque ela permite a livre circulação de ideias, de informações, de opiniões que permitem que as pessoas não apenas votem de maneira esclarecida, como igualmente participem do debate público permanente, que é outra característica da democracia para além do momento do voto. E, em terceiro lugar, a liberdade de expressão é decisiva para a preservação da cultura de um povo e para o registro da história de um povo e para que as novas gerações possam aprender o que passou, inclusive evitando erros que tenham sido cometidos no passado. Essa é a razão de nós prestigiarmos aqui no Supremo Tribunal Federal, com grande primazia, a liberdade de expressão. Até porque, entre nós, o passado condena. Nós temos uma história de cerceamento da liberdade de expressão pelos mais variados fundamentos, alguns até com aparência de legitimidade, mas nunca tem. E eu relembro brevemente, e até com um toque anedótico, que quando a carta de Pero Vaz de Caminha foi encontrada na Torre do Tombo, em Lisboa, pelo padre Aires Casal, ele suprimiu algumas passagens da carta de Pero Vaz de Caminha, porque achou que ele descrevia com excessiva empolgação a nudez das indígenas. Dando um salto na história, nós chegamos à vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, quando se cria a imprensa régia, que permitia a publicação de materiais desde que passasse no crivo prévio, sendo proibido qualquer tipo de crítica ao governo ou à religião oficial do Estado. Depois chegamos na ditadura Vargas, ao longo do Estado Novo, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, e mais à frente no regime militar, onde a censura se institucionalizou de uma forma abrangente. Nós tínhamos a censura à imprensa, e os jornais publicavam ou páginas em branco, ou com espaços em branco, ou com receitas de bolo, ou com poesias de Camões, que era a forma sutil de denunciar que os censores na redação haviam suprimido aquelas matérias. E, no que particularmente nos interessa,
as artes no Brasil, sobretudo no período do regime militar, foram furiosamente censuradas. Desde a televisão, onde se proibiu a novela Roque Santeiro, passando pela singularidade de que, quando encenaram o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, foi proibida a utilização do famoso pó de pirim-plim-plim, que Lobato utilizava nos seus livros, pela crença de que pudesse inspirar as crianças a outras fungações menos ingênuas. Assim era a explicação da época. No cinema, me lembro bem que o filme Laranja Mecânica, que era um drama psicológico de recuperação de pessoas condenadas criminalmente, e os personagens apareciam nus na tela, e a censura liberou o filme, mas colocou tarjas sobre seios e órgãos genitais. Os atores corriam na tela e as tarjas corriam atrás, e um drama psicológico no Brasil era uma espécie de comédia em que ficava todo mundo monitorando para ver se a tarja ia chegar a tempo. Sem mencionar, pelo espantoso que representa, a proibição da exibição do balé Bolshoi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi considerado propaganda comunista. Portanto, as artes no Brasil, e esse é um brevíssimo resumo apenas, o Zuenir Ventura, no 1968, faz um levantamento do número de peças teatrais, músicas, filmes e livros que foram censurados no período militar. Esse é apenas um breve balanço do cerceamento às artes no Brasil, sempre vista com algum grau de preconceito, como se fosse uma atividade perigosa ou subversiva. E aqui eu chego, presidente e eminentes colegas, num ponto que eu considero muito importante para o nosso debate aqui, que é o papel da música como expressão cultural e política no Brasil. A música, na minha visão, é uma das principais manifestações culturais brasileiras. E, embora seja difícil, nesse domínio, estabelecer absolutos, eu acho que, se houvesse uma disputa de qual é a melhor música mundial, eu certamente candidataria a música brasileira à disputa desse troféu. E não por acaso, a música e as composições e os compositores, mais do que todos os artistas, foram cerceados e perseguidos ao longo da ditadura militar. Todas as músicas, aviso às novas gerações, todas as músicas tinham que ser previamente submetidas ao Departamento de Censura. Alô, para quem acha que não houve ditadura no Brasil. Todas as músicas tinham que ser previamente submetidas ao Departamento de Censura. Muitas eram vetadas, alguns compositores eram malditos e alguns só aprovavam as suas músicas com pseudônimo, sendo clássico o caso do Chico Buarque de Holanda, que aprovou, sob o pseudônimo de Julinho da Adelaide, uma música chamada Jorge Maravilha, que tinha uma passagem deliciosa, porque a filha de um dos presidentes do regime militar, numa entrevista, disse que gostava muito dele. E ele, então, colocou no estribilho da música "Você não gosta de mim, mas sua filha gosta", que foi uma música que fez, na sua época, algum sucesso. Nós tivemos, em 1968, no contexto em que veio a ser editado o Ato Institucional número 5, Geraldo Vandré cantando "Para não dizer que não falei das flores", que era o símbolo da resistência a uma ditadura que se aprofundava e efetivamente se aprofundou no Brasil. Pouco tempo depois, em 1970, já no período Médici, início dos anos de chumbo, Chico Buarque compõe "Apesar de Você", que, por uma distração da censura, passou e chegou a tocar no rádio por alguns dias, até que alguém se deu conta que "Apesar de Você, amanhã há de ser outro dia", podia eventualmente ser uma música de protesto, e ela também foi proibida, como centenas de outras haviam sido proibidas. E quando as luzes começaram a voltar ao final da ditadura,
o hino da anistia e da volta dos exilados era o Bêbado e a Equilibrista, do Aldir Blanc e do João Bosco, maravilhosamente interpretada por Elis Regina. Portanto, presidente, eu estou fazendo esse brevíssimo retrospecto para destacar a importância cultural e política da música na vida brasileira, na vida social e na vida política brasileira. De modo que eu, sinceramente, não consigo alcançar uma razão legítima pela qual se está impedindo, em última análise, que compositores e músicos participem do processo eleitoral comparecendo a um evento de campanha para apoiar um determinado candidato. É como se a lei pretendesse suprimir, foi dito da tribuna, está dito no livro da professora Aline Osório, como se pretendesse suprimir a emoção da participação política. A razão é muito importante na vida, mas a vida também é feita de sentimentos, de emoção que são manifestados através da arte, e a política não pode ser um espaço de asepsia, imune a essas manifestações artísticas de emoção e de sentimento. O próprio TSE, nas suas campanhas institucionais, nós já convidamos a atriz Camila Pitanga, o médico Drauzio Varela, a advogada e jornalista Gabriela Prioli, a filósofa Djamila Ribeiro. Por que nós não poderíamos ter chamado uma artista ou uma cantora? E, aliás, recebemos, para nossa alegria, o apoio espontâneo da cantora de axé, Daniela Mercury. Portanto, a emoção da arte casada com a política faz todo o sentido, desde que não haja abuso de poder econômico, e sobre isso eu falarei em um minuto logo em seguida. Portanto, eu compartilho aqui um texto da professora Aline Osório no seu livro Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, em que ela enfrenta precisamente esse tema da arte e da emoção. Diz ela, a tentativa de apartar as emoções da política está presente nessa proibição da realização de showmício. A redação do artigo 7º do artigo 39 também veda a apresentação não remunerada de artistas para animar comícios e reuniões eleitorais, ainda que privadas. Neste ponto, além de afetar os direitos dos candidatos, há um evidente cerceamento da liberdade política e da liberdade de manifestação da classe artística, que fica proibida de apoiar de forma espontânea determinado candidato de sua preferência em um determinado evento. Como lembrou o Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, ao impedir a apresentação não remunerada de artistas, esta parte do dispositivo traz reminiscências de um passado não tão distante, época de clandestinidade, censura e opressões contra as classes pensantes. É preciso, assim, relembrar que a política, a arte e a emoção também andam juntas, fecho aspas, no texto da professora Aline Osório. E aqui faço uma observação que considero importante. A sociedade brasileira ela é plural, assim como a classe artística é plural. Você tem artistas progressistas na música popular brasileira, muitos, e você tem artistas de uma visão conservadora no sertanejo, no gospel, porque a democracia tem espaço para liberais, para conservadores e para progressistas. E as pessoas se manifestam. Durante a campanha pelo voto impresso, um importante cantor sertanejo gravou um vídeo dizendo que o eleitor tinha o direito de sair da urna com o comprovante do seu voto, em quem ele tinha votado, que é um produto imenso do desaviso, porque seria a abolição do voto secreto. E aí a milícia, o tráfico ou o coronel podiam ir verificar qual que tinha sido o seu voto. Essa foi apenas mais uma das desinformações e equívocos que circularam pelo Brasil
nessa matéria, mas participação da classe artística de um lado e de outro, como faz parte da vida democrática. Eu entendo, presidente, com respeito devido e merecido às posições contrárias, que aqui há uma violação da liberdade de expressão, uma violação desproporcional da liberdade de expressão. Como todos sabem, a máxima da proporcionalidade se subdivide em 3 subprincípios. O primeiro deles, o da adequação. Por que que esta providência não me parece adequada? Porque se ela se destina a evitar o abuso do poder econômico, o que eu acho que é uma providência legítima, ela evidentemente não deveria incidir sobre as hipóteses de participação dos artistas não remunerada. Portanto, o que os autores da ação pedem e o que tem a minha adesão é o direito de participação do artista em uma reunião política, desde que não remunerada. Porque aí é uma espontânea manifestação, é um espontâneo exercício da liberdade de manifestação política, diferentemente da contratação por cachê de um artista, que pode, sim, ensejar o abuso do poder econômico. Mas, se nós estamos falando, como estamos, que é sem remuneração, não é para evitar o abuso do poder econômico que se estabeleceu essa restrição. Agora, se a restrição foi estabelecida para impedir a influência dos artistas no processo político, eu acho que é manifestamente inconstitucional. Os artistas têm todo o direito de participar do processo político, como têm os garis, os engenheiros e todos aqueles em relação aos quais não exista vedação legal. Portanto, ou a medida não é adequada, porque não havendo remuneração, não há abuso de poder econômico, ou a medida é completamente ilegítima, porque se alija uma classe, uma categoria, um grupo grande de pessoas do direito de participarem politicamente da maneira que a eles aprouver. É a hipótese também, o segundo subprincípio de não necessidade, incide a vedação do excesso, porque se é para conter o abuso do poder econômico, basta restringir a participação remunerada de artistas. A não remunerada não faz diferença. E, por fim, em termos de proporcionalidade em sentido estrito, que é a verificação do custo-benefício da medida, o que se ganha e o que se perde, perde-se muito em liberdade de expressão e no direito fundamental de manifestação política do artista e, a meu ver, não se ganha nada de relevante em troca. Acho que aqui houve um abuso de poder por parte da maioria. Gente que acha que não vai ter o apoio de artista não quer que ninguém possa ter o apoio de artistas. Além do que, presidente, também vislumbro nessa situação uma violação ao princípio da isonomia. A restrição à participação de músicos me parece totalmente discriminatória. Jogador de futebol pode, não está impedido. Jornalista renomado pode, não está impedido. Ex-presidente da República pode, não está impedido. Cantor e compositor, esse não pode, é perigoso. Não é um elemento de discrime, um fator de diferenciação que me pareça ser legítimo. E aqui, com todo respeito às posições contrárias, dizer que uma pessoa ou um grupo de pessoas não pode se manifestar em determinado momento e lugar é evidentemente um cerceamento à liberdade de expressão. Se você disser, não, você pode se manifestar menos na praça, não, você pode se manifestar menos na rua, não, você pode se manifestar menos no comício, evidentemente que é uma restrição. O que se pode ponderar é se essa é uma restrição proporcional e que vise a um fim legítimo,
Portanto, uma restrição que tenha um fundamento razoável e vise a um fim legítimo ou não. E, a meu ver, não há um fundamento razoável para discriminar artistas e não é um fim legítimo impedir que o artista queira atrair público para uma manifestação do candidato da sua preferência. Então, se levar uma estrela do futebol, não tem problema. Mas se levar um cantor e compositor, tem. Se o jogador de futebol fizer 100 embaixadinhas, está bem. Mas se o músico cantar uma música, não pode. Não me parece legítima essa diferenciação, essa discriminação. Portanto, presidente, eu acho que a participação não remunerada de artistas em showmício é assegurada pela Constituição e o legislador não poderia interditar, da maneira como o fez, esse direito de participar. A não remunerada não está aqui em discussão e envolveria outros conceitos. Mas impedir que um artista empreste o seu prestígio a um candidato em um comício, impedir que ele faça isso e permitir que o jornalista, que o jogador de futebol, que o ex-presidente façam, é uma discriminação que não me parece razoável, é uma discriminação contra a arte e não apenas contra os artistas em geral. Ou seja, não é um direito subjetivo do artista só, é um direito da comunidade, da coletividade, de ter a informação e o prazer de conviver com a arte e saber a posição daquele artista. Nós, aqui nesse tribunal, presidente, em voto da relatoria de Vossa Excelência, acompanhado pela maioria expressiva, entendemos que não deveria haver financiamento por empresas privadas naquele contexto em que tínhamos, que era um contexto em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e depois financiar a candidatura que quisesse e ainda pagava um pedágio para obter o financiamento. Um ambiente em que a mesma empresa podia apoiar, como de fato apoiou financeiramente, os três candidatos. Apoiou a candidata Dilma, o candidato Aécio e a candidata Marina. Se está apoiando os três candidatos, ou foi achacado ou está comprando favores futuros. Portanto, qualquer uma das hipóteses era muito ruim. E, além disso, a legislação não vedava que aquele que financiasse a campanha depois fosse contratado diretamente pela administração vencedora, direta ou indiretamente, de modo que o favor privado da doação era pago com o dinheiro público do contrato administrativo. Imoralidade administrativa do primeiro ao último passo. Aquele modelo era inaceitável. Se empresa privada pode ou não participar do financiamento eleitoral, é uma questão política a ser decidida pelo Congresso, eu acho muito ruim. Muito ruim, porque a democracia deve ser feita da cidadania e não do capital. O capital tem um papel muito importante numa sociedade capitalista, mas o processo político eleitoral deve ser um processo de participação cidadã. E eu me lembro ainda, advogado, de ter comparecido à sede de um grande banco próximo do período eleitoral e de ter ouvido o diretor do banco me dizer: vai começar a temporada do achaque, porque era isso que acontecia. E mais, embora ache que tenha havido uma desmedida no fundo eleitoral e ache que no fundo mesmo é a cidadania e não o dinheiro público que deve financiar as campanhas, a verdade é que, elevado como seja o fundo eleitoral, ainda sai mais barato para o país do que o conjunto de decisões erradas que se tomam pelos interesses especiais dos financiadores privados. De modo que, problemático como seja esse modelo, ele é menos ruim do que o que nós tínhamos, como os fatos demonstraram ao longo dos anos recentes da história brasileira. Portanto, presidente, pedindo todas as vênias ao relator, entendendo as razões que motivaram Sua Excelência e os que o acompanharam, e mesmo dos que acompanharam em maior extensão, eu sou totalmente convencido
de que impedir a participação não remunerada de um artista em um evento público de apoio a um candidato é um cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação do pensamento e do direito político de participar com a sua arte da vida brasileira. E por essa razão, presidente, eu estou divergindo em parte do ministro Dias Toffoli. Como estarão lembrados, havia duas questões em discussão. Em relação a uma delas, eu estou acompanhando a posição do relator para dizer que se admite a participação não remunerada de artistas em evento de arrecadação de fundos para a campanha. E nisso nós estamos de pleno acordo. E acho que é até, em alguma medida, contraditório dizer que o artista pode participar no evento de arrecadação de recursos e depois dizer que ele não pode participar do evento público em que o candidato se apresenta às pessoas e exibe os apoios que tem, que, como disse, pode ser de um ex-presidente, de um jornalista, de um jogador de futebol, fazendo embaixadinha, ou o ex-presidente contando as suas realizações, por que não poderia ser de um artista cantando a sua canção? Portanto, eu julgo, presidente, aqui o dispositivo do meu voto, julgo procedente o pedido para, declarar a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 99, para excluir de sua redação a expressão ou não, de modo a permitir a realização de showmícios e eventos assemelhados de caráter não remunerado. Apenas para que fique claro, o dispositivo legal fala: é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas. Eu estou considerando inconstitucional o ou não para dizer que, se não for remunerada, a participação do artista é legítima. E, a segunda parte em que estou concordando com o relator, estou julgando procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 23, parágrafo 4º e 5 e 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de modo a excluir qualquer interpretação e aplicação de tais dispositivos que importe na proibição de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. E fixo como tese de julgamento a seguinte: é inconstitucional a proibição da realização de forma não remunerada de showmícios, de eventos para a promoção de candidatos e de apresentações para a arrecadação de fundos eleitorais por violação à liberdade de expressão e de manifestação cultural. É como voto, presidente. Ministro Luiz Roberto Barroso, então, Vossa Excelência julga... procedente in toto. In toto, né? E aqui é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não. Vossa Excelência exclui a expressão ou não. Para admitir a participação não remunerada, exatamente. Que é o pedido. Tá bem. Então, anotado o resultado, que o ministro Fachin anuiu quanto à antecipação do voto. Sua Excelência, ministro Roberto Barroso, eu, então, agora passo a palavra a Vossa Excelência, ministro Luiz Edson Fachin, para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, que preside este Supremo Tribunal Federal. Cumprimento o eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, pelo acutíssimo voto que traz à colação sobre uma matéria, como assinalou Sua Excelência, de uma importância ímpar. Cumprimento todos os votos proferidos, os ministros e seus votos já proferidos, que
me antecederam, bem assim as sustentações orais que foram levadas a efeito pelo professor doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e pelo professor doutor Daniel Sarmento, que aqui também se encontra. Cumprimentando, portanto, as ministras e os ministros que ainda também irão votar sobre esta matéria importante na ação direta de inconstitucionalidade 5970, eu creio, senhor presidente, eminentes ministras e ministros, que com os votos até agora proferidos, nós temos um universo que desenha a controvérsia e as distintas posições sobre este tema. De um lado, a procedência parcial, que acolhe uma interpretação que dá uma direção conforme a Constituição, portanto, que acolhe o pedido 5B, conforme formulado na petição inicial desta ação direta em inconstitucionalidade. Assim é o voto de Sua Excelência, o eminente ministro Dias Toffoli, que foi acompanhado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Já pela improcedência, manifestou-se em voto o eminente ministro Nunes Marques e agora, pela procedência integral, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Na sessão de ontem, senhor presidente, até havia pedido a palavra ao final, mas me reservei para falar nesta oportunidade do voto, após as intervenções, como sempre pertinentes, do eminente ministro Gilmar Mendes, que já trouxe à colação algumas reflexões e interrogações sobre os votos proferidos. E, portanto, até mesmo por isso, creio que há que se louvar a antecipação do voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, porque assim, creio, com algumas variações que possamos ter, o cenário da procedência parcial, da improcedência e da procedência integral está posto para o desate, de modo que o fundamental neste momento, mais do que o desate, é o caminho para lá se chegar e fazer um escrutínio dos respectivos fundamentos à luz do que foi pedido. Nesta ação direta de inconstitucionalidade 5970, a rigor, há dois, como sabemos, há dois universos distintos de pedidos. O primeiro se refere ao showmício gratuito, vale dizer, a atos que serão ou são inequivocamente atos de propaganda. O segundo universo, o primeiro está no pedido 5A, o segundo está no pedido 5B, diz respeito a atos de arrecadação, sendo que o pedido do item 5C, a inconstitucionalidade por arrastamento, será uma consequência, como se evidenciou do voto do ministro Barroso, uma consequência do acolhimento do primeiro pedido. Tanto é assim que esses horizontes são distintos, que na petição inicial, os requerentes dessa ADI, desta ação direta em constitucionalidade, indicam de modo distinto, o que, aliás, o fazem de maneira escorreita, os atos normativos impugnados. Em primeiro lugar, o artigo 23, que trata, a propósito, no parágrafo 4º, inciso 5º, da comercialização de bens ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação, realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido. Já o outro é o artigo 39, que trata de propaganda partidária ou propaganda eleitoral, que, como sabemos, esta moldura depende da circunstância temporal em que o ato de propaganda é levado a efeito. E é nesse artigo 39 que tem lugar o parágrafo 7º, segundo o qual é proibida a realização de showmício
showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, vírgula, bem como, portanto, ao lado da primeira hipótese, showmício, evento assemelhado para a promoção de candidato, vem a segunda, bem como apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Portanto, à luz do que foi pedido, nada obstante a objetivação que permite certa abertura da compreensão da causa posta em exame, o que efetivamente aí está posto para exame é a sustentação da conformidade ou não desses dispositivos à luz dos incisos 4º e 9º do artigo 5º e do artigo 220 da Constituição, que tratam da liberdade de expressão, e do artigo 215 também da Constituição, que cuida da proteção e valorização da cultura. Posta digamos assim, o desenho desta ordem de ideias, me permito dizer que esses horizontes postos na inicial certamente realçam tudo aquilo que já foi enfatizado nos votos que me antecederam e agora, de modo especial, na introdução sempre lúcida e sensível do ministro Luiz Roberto Barroso, com vários exemplos que compõem a nossa lembrança de juventude, às vezes causando certo riso, outras vezes muitas dores nessas lembranças. E, portanto, é mesmo a liberdade de manifestação do pensamento portadora de um sobrevalor no Estado de Direito Democrático instituído pela Constituição de 88. Ao mesmo tempo, também sabemos que a conformação dessa liberdade encontra amparo no ordenamento constitucional sem deixar de lado outras proclamações constitucionais de igual ou, em alguma hipótese, de superior importância. Portanto, é preciso levar em conta também, e assim eu estou a fazer na introdução do meu voto, que o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição também eleva ao piso de garantia constitucional, no âmbito das disputas eleitorais, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função. Por isso, resguardar a disputa eleitoral, a igualdade na disputa eleitoral, da influência do poder econômico, não é um mínus, mas deve ser um valor constitucional, que, aliás, dito mais adequadamente, é uma regra de existência constitucional vinculante, que há de ser mirada com a mesma dignidade interpretativa e hermenêutica da liberdade de manifestação do pensamento. Por isso, a par da divergência doutrinária que ainda persiste no âmbito acadêmico sobre eventuais limites à liberdade de expressão e paradoxos hipotéticos ou concretos que podem decorrer desses limites, com efeito, dúvida alguma há nos incisos antes mencionados, o 9º do artigo 5º, o artigo 220 e o artigo 215 da Constituição, da proteção que a lei maior no Brasil confere precisamente à expressão do pensamento, à criação, à informação, que não podem sofrer qualquer restrição, diz o artigo 220, observado o disposto nesta Constituição.
Essa proteção também se abre a partir da cláusula contida no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Isso significa, portanto, que além da proteção de natureza constitucional, a cláusula de abertura material que está na Constituição acolhe os sistemas universal e interamericano de proteção aos direitos humanos, o que dá entre nós uma ainda mais significativa densificação desta liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso está no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que é lei no Brasil, porque é adequadamente internalizado na ordem jurídica interna, também no Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por igual internalizado regularmente entre nós, e, como sabemos, no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, o horizonte de proteção desse sobrevalor desta liberdade se coloca na ambiência da Constituição e se coloca também do ponto de vista transterritorial nesses documentos internacionais que têm força vinculante pela internalização que no Brasil receberam. Dito isso, do ponto de vista do direito constitucional expresso e derivado dessa perspectiva multinível, a proclamação que se tem nos tribunais, e nomeadamente aqui no Supremo Tribunal Federal, é coerente com esta ordem de ideias. Cito, embora desnecessário minudentar, o que se julgou na ação de descumprimento de preceito fundamental 130 da relatoria do eminente ministro Carlos Aires Brito. Este julgamento é de abril de 2009 e lá o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade da Lei 5250 de 67 com a Constituição de 88 e, como sabemos, reconheceu a não recepção desta lei e lançou bases para a compreensão do conteúdo do direito à liberdade de expressão, que não é apenas protegido, mas promovido, enaltecido num legítimo Estado de direito democrático. Como lá se afirmou, e aqui eu repito, radicaliza-se no sentido virtuoso da palavra, ao limite, o conteúdo do direito como salvaguarda da democracia. Portanto, esta dimensão de sobrevalor, que não desconhece aquele parágrafo 9º, na parte que li, do artigo 14 da própria Constituição, estabelece, em favor da liberdade, uma espécie de prioridade prima facie, uma prioridade sobranceira da liberdade de expressão, nomeadamente na sua dimensão artística e cultural, o que foi ratificado quando este Supremo Tribunal Federal apreciou o caso das biografias não autorizadas e lá se assentou na relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Esse foi um julgamento de 10 de junho de 2015, uma semana antes do meu ingresso neste tribunal, e, portanto, quiçá tivesse alguma coisa a dizer sobre o tema, mas o julgamento me precedeu e a mim coube o que eu, aliás, teria feito, que era aplaudir, como ainda aplaudo, o voto e ao pronunciamento lapidar da eminente ministra Carmen Lúcia, que lá assentou, entre outras proclamações, que a liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional, menos ainda por norma de hierarquia inferior. Lá se tratava de um dispositivo do Código Civil, portanto, da lei civil.
ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. Portanto, nesta circunstância, digamos, da parte introdutória e geral do voto que trago, eu vou ao encontro dessas preocupações que estão nesta ADI de julgamento histórico, como já disse e reitero e enalteço, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, ADI 4815, também esteve presente do nosso sempre decano, ministro Celso de Mello, na ADPF 187, ali tendo sido apreciado o viés do reflexo de medidas sancionatórias na inibição do debate público. Portanto, há aquilo que, no plano do direito à livre manifestação, corresponde à expressão que lá se utilizou, vale dizer, o livre mercado de ideias. Também o Supremo Tribunal Federal assim entendeu na ADI 2566, quando rechaçou a vedação ao proselitismo, por igual, na ADI 4451, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, e também quando referendou a decisão monocrática, igualmente da ministra Carmen Lúcia, na ADPF 548. Portanto, creio que até aqui não incorro em dissonância com as premissas de todos os votos até agora proferidos. O que se tem como presente, parece-me, é a distinção que se coloca daqui para frente. Ou seja, até aqui nós assentamos, e creio que isso é uma incorporação presente em todos os votos, mesmo na improcedência, na procedência parcial e, por certo, na procedência integral, assentamos que a liberdade de expressão é pilar da democracia, possuindo uma posição preferencial, como escreve o doutor Bernardo Gonçalves Fernandes em seu curso de Direito Constitucional. É claro que creio que também estejamos, ao menos até aqui, todos de acordo, no sentido de que esse direito tampouco é ilimitado. São vedados, por exemplo, os discursos racistas, os discursos de ódio, como esse tribunal já reconheceu no habeas corpus 82.424, redator para o acórdão, saudoso ministro Maurício Correia, julgamento de setembro de 2003. Essa conformação protetiva da liberdade, que acolhe o transcurso que esse tribunal, aos 33 anos da Constituição, fez à Constituição justiça, leva em conta que este sobredireito abrange a manifestação artística e sua especial forma de linguagem. Como escreveu o poeta Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E é assim que a linguagem artística tem importância em si e tem importância como instrumento de crítica e de manifestação cultural e social. Todos valores protegidos constitucionalmente. Nada obstante, daqui para frente, a questão está em saber, naquela diferenciação inicial à luz dos pedidos, atos de propaganda e atos de arrecadação, como este tema se projeta. Portanto, dando um passo adiante e chegando naquilo que explicita o voto, e eu estou tomando a liberdade, senhor presidente, eminentes ministras e ministros, de fazer essa explicitação, porque, tendo em vista os votos que me antecederam, a questão se complexificou. E, portanto, não me bastaria simplesmente dizer que acompanho uma ou outra posição, creio que aqui
me cabe o dever de explicitar a fundamentação, eis que a conclusão deve derivar precisamente dessa perspectiva. E nisso, nesta parte, que é a parte derradeira do meu voto, recordo que os requerentes, nos seus memoriais, bem lembram que recentemente tive oportunidade de me manifestar sobre a matéria em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, em voto que proferi na tutela antecipada cautelar 0601-600-03. E lá tomei a liberdade de fazer a seguinte ponderação: a discussão descortina a oportunidade de aprofundamento das correlações existentes entre três elementos centrais em todas as campanhas eleitorais. Portanto, agora chegamos da Constituição, da liberdade, da normalidade e legitimidade dos pleitos contra abuso econômico, chegamos às campanhas eleitorais. Portanto, três elementos centrais em todas as campanhas eleitorais: a arrecadação de recursos, realização de propaganda eleitoral e liberdade de expressão. A liberdade de expressão é garantida a todos e em todo o território nacional e goza de intocável status de garantia constitucional. A natureza jurídica dessa garantia traduz a ideia de que não pode ser restringida, exceto quando colidente com outro valor jurídico ao qual nosso ordenamento confere igual ou superior importância. Nessa quadra de compreensão, revela-se desarrazoada a imposição de qualquer restrição à livre manifestação do pensamento, cujos únicos fundamentos estejam contidos em leis ou atos normativos infraconstitucionais. Penso ser esse o norte da atividade intelectiva do Estado juiz, na solução de todas as demandas judiciais que envolvem a liberdade de expressão. A sua limitação somente se revela possível quando necessária para a salvaguarda de outro valor jurídico, ao qual o ordenamento confere maior grau de proteção, como a própria vida e a liberdade. O transporte desse entendimento para o caso concreto exige a sua análise sob as duas compreensões opostas, colhidas da decisão dos tribunais regionais eleitorais brasileiros. Segundo a corrente majoritária, a realização de evento artístico com a finalidade de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais importa na realização de showmício e, portanto, a restrição existente no parágrafo 7º do artigo 39 da Lei das Eleições impede a realização do showmício. A parte de saída que há diferenças ontológicas entre atos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais e atos de propaganda eleitoral. Os atos de arrecadação são produzidos com o objetivo de guarnecer as candidaturas com recursos financeiros necessários para arcar com seus custos. E, ressalte-se no ponto, a existência de despesas eleitorais voltadas para a manutenção da campanha eleitoral, como comitês de campanha, contratação de pessoal, contratação de serviços contábeis e serviços jurídicos, e são levados a efeito para angariar votos. São os atos gerais de propaganda. Ou seja, embora seja o objetivo intrínseco de toda a campanha eleitoral a conquista de votos e, por consequência, o resultado positivo do pleito eleitoral, é indispensável que exista uma estrutura dispendiosa para a sua organização e manutenção. Já os atos de campanha são atos voltados propriamente para a conquista de votos junto aos eleitores, sem, contudo, envolverem a captação de recursos financeiros, estimados ou em pecúnia. Portanto,
não é admissível a redução teleológica para se equiparar um ato de arrecadação de recursos para a campanha consistente em apresentação artística a um showmício consistente em ato de propaganda eleitoral proscrito. Apartados esses atos, deve-se cotejar se o evento artístico que os autores pretendem realizar, operado por meio da livre manifestação artística do pensamento, importa em violação ao ordenamento jurídico, mais precisamente em ofensa a valor de igual ou superior valia. E lá ainda acresci que a legislação eleitoral não estabeleceu limites específicos, formais ou materiais, à comercialização de bens ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. A ausência de vinculação direta da mencionada norma à Constituição não afasta sua interpretação à luz de uma filtragem constitucional, especialmente a do princípio da isonomia, na condição de garantidor da paridade de oportunidade de todos os candidatos, e mesmo da proteção dessa igualdade contra abusos decorrentes do poder econômico, o já mencionado parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. Quanto à manutenção da paridade e de igualdade de oportunidade entre todos os candidatos, inexiste qualquer vedação constitucional ou normativa a que todos os candidatos empreendam os seus melhores e mais criativos esforços para a realização de eventos de comercialização de bens e serviços em favor da arrecadação de recursos para as suas campanhas. A originalidade da proposta pode render ao seu inventor os benefícios e as agruras de singrar por estas águas, por esses mares nunca antes navegados, e nessa empreitada colher os frutos do sucesso ou do infortúnio. Porém, é da essência da atividade criativa, voltada à captação de recursos, o risco do resultado útil do evento, sem que isso importe em quebra da paridade entre todos os candidatos. Há apenas e tão somente o primeiro contato com a percepção de uma realidade inovadora e é disponível a todos os candidatos. No segundo ponto, além, portanto, da paridade, vela-se o processo eleitoral contra atos de abuso do poder econômico, porque necessariamente não se pode desconhecer da realidade empírica, cuja existência ainda não foi concretizada no mundo dos sentidos e, portanto, aí, em assim sendo, não se descortinaria qualquer forma de violação da competição, mas, acrescento, o horizonte recognoscível no plano das ideias não descortina que o ato importe em desrespeito aos limites de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais, tampouco que importe em ofensa às fontes vedadas de recursos ou que represente qualquer artifício engendrado para falsear a origem dos recursos e, assim, iludir a fiscalização das contas a ser realizada pela Justiça Eleitoral. Deve-se acrescentar no ponto que a Constituição assegura a todos o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, conceito que abarca, sem desafios silogísticos, o desempenho profissional da atividade artística. Assim, acresça-se que a manifestação de apoio feita por qualquer cidadão da República a um determinado candidato, de forma escrita, gestual, oral ou artística, desponta igualmente no zênite da liberdade de expressão e do exercício da fração da soberania popular na escolha de seus representantes eleitos,
sendo conduta que exige do direito e do Estado juiz a mais aguerrida defesa e proteção. Percebe-se, assim, que o serviço que ora buscam os recorrentes comercializarem é lícito e protegido por norma constitucional de caráter pétreo e que dessa atividade não pode o raciocínio conceber por si só qualquer violação às garantias constitucionais de igualdade entre todos os candidatos e de normalidade do pleito. E lá assentava ao final. A conclusão de incomensurável respeito é a de que a conduta ora analisada é protegida pela garantia constitucional de livre manifestação do pensamento e do exercício da atividade profissional. Por fim, apenas em reforço, deve-se ainda distinguir a proposta de evento debatida de um showmício, sob o prisma de violação da norma constitucional que veda os atos de abuso de poder econômico. Nos atos de propaganda eleitoral, denominados de showmício, ocorre o uso de recursos financeiros do candidato, vertidos para sua campanha, para a contratação de atração artística a ser realizada concomitantemente a um comício, que é ato típico de propaganda eleitoral. Assim, extrai-se dessa construção o uso de valor financeiro para o incremento de um ato regular de campanha e que chega ao ponto de transmutar a sua essência, de modo que o eleitor percebe o evento como uma apresentação artística, um show, em favor de um candidato. O ato de propaganda deixa de ser informado primariamente pelo intuito de transmitir as ideias e propostas dos candidatos aos eleitores e passa a ostentar a condição de evento artístico por meio do qual o candidato busca transferir para si a simpatia nutrida pelo eleitorado em relação ao artista. Em razão dessa percepção e dos males dela decorrentes, como o uso desenfreado de recursos em campanhas eleitorais com inequívoco desvio de finalidade, entendeu o legislador por modificar a legislação pátria para obstar os atos que, em seu entender, eram reconhecidos como consubstanciadores de abuso de poder econômico, e daí a origem do artigo 39, parágrafo 7º da Lei das Eleições, inserido por força da Lei 11.300 de 2006. Em contraponto, no evento de arrecadação de recursos, não se descortina a mencionada confusão entre o artista e o candidato e a possibilidade de transferência de afeição entre o primeiro e o segundo, à vista da existência de uma relação econômica que condiciona o acesso ao evento ao prévio pagamento. O pagamento em si cria vínculo direto entre o eleitor e a prestação de serviços artísticos, mas não com o candidato. Eis que o elo jurídico que o toca se relaciona com o artista, ou seja, a relação econômica atribui ao eleitor a condição de consumidor de apresentação artística pela qual pagou, e com isso isola-o da tentativa de associação entre a fruição cultural e os esforços do candidato em disponibilizar o show. Dentro dessa estreita latitude hermenêutica, não se vislumbra a possibilidade de que os autores se possam valer de poderio econômico para desequilibrar o pleito, e foi isso que lá se assentou. Aquela distinção que ali procedi em relação aos atos de arrecadação e aos atos de propaganda eleitoral, no meu modo de ver, servem na apreciação deste pleito para o acolhimento do pedido, tal como deduzido no item 5B da inicial, qual seja aquele segundo o qual almejam os requerentes proferir-se aqui decisão de declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto
de modo a excluir qualquer interpretação e aplicação de tais dispositivos que importem na proibição de promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político, os quais envolvam apresentações artísticas, inclusive shows musicais realizados sem o pagamento de remuneração aos artistas. A vedação ao abuso de poder econômico autoriza que o legislador restrinja as manifestações artísticas no contexto das propagandas eleitorais, a fim de preservar a isonomia do pleito, que é também valor constitucional. Conforma-se legitimamente o direito à livre manifestação artística, a fim de evitar o desvirtuamento do debate público próprio do período eleitoral. A vedação à prática de atos de abuso de poder econômico de inescondível assento constitucional está na Constituição, parágrafos 9 e 10 do artigo 14, tem campo primário de incidência nos atos de disposição de recursos pecuniários para a conquista do sufrágio popular, sendo essa a hipótese mais a miúdo encontrada na jurisprudência eleitoral. Ou seja, o que se proscreve são todas as formas de cooptação de votos que, durante muito tempo, entre nós, ganhou a versão no vernáculo do panem et circenses. Incumbe recordar nesse diapasão que o ordenamento eleitoral, como regra, exclui do cardápio de alternativas lícitas as modalidades publicitárias que associam o pedido de votos com a oferta graciosa de benefícios economicamente apreciáveis. De fato, esse caráter abusivo do ato pode macular a própria imagem do dinheiro, como, por exemplo, quando se constata a prática de atos de dissimulação na origem dos recursos financeiros para elidir a fiscalização da justiça eleitoral, obtendo-se o indevido desequilíbrio do pleito e a quebra da isonomia entre os candidatos. Contudo, ainda que se escrutine a questão sobre esse último prisma, deve-se inquirir a existência de distinção suficiente entre os tipos de trabalho, de ofício, de arte, de cada uma das cidadãs, de cada um dos cidadãos brasileiros, que autorize uma suposta segregação da atividade artística do campo da arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. O pedreiro que exerce o ofício específico na construção de imóvel que será utilizado como sede de comitê de campanha e o profissional de marketing que utiliza a linguagem e as artes visuais associadas ou não para a apresentação do candidato, a ambos os casos, se estende a ideia de que o fruto de seu ofício ingressa licitamente nas campanhas eleitorais. Ou seja, a toda cidadã, a todo cidadão, é facultado contribuir com o produto de suas aptidões pessoais e, assim também, da arte e dos artistas em favor da constituição fenomênica dos recursos pecuniários ou não em proveito de um determinado candidato. O ofício do artista, em sentido amplíssimo, também é perceptível nessa realidade fenomênica pelos sentidos humanos e pode, de igual forma, contribuir de modo legítimo ao conjunto de valores financeiros empregados em favor de candidatos em pleitos eleitorais. A diferente gradação de valor que a sociedade confere ao produto dos diferentes ofícios e artes decorre de um conjunto imensurável de fatores estranhos ao direito, dentre os quais sua raridade, qualidade, aceitação pelo senso comum da população e outras regras da sociedade aberta e de mercado, como o valor atribuído ao produto da arte pelo artista. O denominado gosto musical
é elemento personalíssimo de cada cidadão. E ainda que possam existir áreas de grande sobreposição na sociedade, não há, quiçá nem deva haver, unanimidade que pudesse, em princípio, indicar um desequilíbrio no pleito eleitoral pela simples utilização de uma dada expressão artística em campanha eleitoral. Portanto, a concretização do princípio da igualdade comanda o reconhecimento de que o produto do ofício artístico, em qualquer que seja sua apresentação aos sentidos humanos, não guarda distinção ontológica suficiente que lhes impeça de ser igualado com outros ofícios para a finalidade de compor o rol de recursos pecuniários ou não que ingressam de modo legítimo na campanha eleitoral. No entanto, entendo que não se deve aplicar o limite previsto no parágrafo 7º do artigo 23 da Lei 9.504 de 97, ou seja, R$40 mil, que trata da prestação de serviços próprios, mas deve sim ser aplicada a regra geral do parágrafo 1º, segundo a qual as doações e contribuições ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. O que se arrecada, na realidade, não é o serviço em si, o qual deve ser prestado a título gratuito, mas o fruto da atividade artística junto a terceiros, os quais poderiam ser considerados doadores individualmente. Por isso, senhor presidente e eminentes pares, enaltecendo mais uma vez o voto de sua excelência, o eminente ministro relator, e aqui procurando-me nesse estágio desse debate, desincumbir-me do dever de fundamentação, reitero o que anotei no voto antes mencionado e que proferi no Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual o pagamento em si cria vínculo direto entre o eleitor e a prestação de serviços artísticos, mas não com o candidato. Eis que o elo jurídico que o toca se relaciona com o artista. E é por isso, nesta medida, que não se vislumbra a possibilidade de que os autores possam se valer de poderio econômico para desequilibrar o pleito e, assim, violarem a norma contida no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. Portanto, dentro dessa perspectiva, os eventos discutidos ficam despidos de sua feição mais problemática, que, ao fim e ao cabo, diz com sua aplicação como medida indutora de clientelismo e de alienação, a partir do oferecimento de lazer gratuito como estratégia para amealhar vantagens indevidas nas disputas eleitorais. Por força dessa compreensão, entendo que não se pode excluir a comercialização dessa espécie de bem artístico, tampouco reconhecer que os atos de arrecadação de recursos que envolvam o fruto do ofício artístico se encerram no campo de incidência do parágrafo 9º do artigo 39 da já mencionada lei. Por isso, me excusando de toda esta fundamentação e diante dos votos proferidos, eu tenho a honra de acompanhar Sua Excelência, o eminente ministro relator, e voto pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5º, da Lei 9.504 de 97, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em evento de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Acolho, no entanto, esses termos na forma estrita do pedido, ou seja, no item 5b, referente a eventos realizados sem o pagamento de remuneração aos artistas. Acompanho o relator e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Passa agora a palavra a sua excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, para o seu voto. Boa tarde a todos.
Senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, em especial o eminente relator, ministro Dias Toffoli, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, e professor Daniel Sarmento, que, como sempre, trouxeram da tribuna importantes reflexões ao debate. Senhoras e senhores, recebam todos os meus cumprimentos. Senhor presidente, muito feliz a manifestação do professor Daniel Sarmento, quando lembrou na tribuna que as eleições constituem a festa máxima da democracia. E que, sendo uma festa, a música, uma das maiores manifestações culturais e políticas de um povo, como enfatizou o ministro Luiz Roberto, há de nela estar presente. Também não há dúvida de que uns brilham pelo falar, outros preferem expressar as suas ideias pela palavra escrita, outros se valem dos instrumentos musicais para expressar os seus sentimentos e outros ainda cantam. Não obstante, como já foi enfatizado pelo eminente relator em seu percussiente voto, em brevíssimas palavras, senhor presidente, tenho por inafastável que a propaganda eleitoral visa a divulgação das candidaturas e propostas políticas com o intuito de conquista de voto nas eleições. E espera-se que o fomento ao debate robusteça o pluralismo político e a democracia. E é nesse contexto, senhor presidente, que o artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, de 97, acrescido pela Lei 11.300, de 2006, que está aqui em primeiro lugar sendo impugnado, ao proibir a realização de comícios e de eventos assemelhados para a promoção de candidatos, bem assim a apresentação de artistas em reuniões eleitorais, ainda que não remunerada, teve um propósito saneador. E qual foi esse propósito saneador? Foi o propósito de impedir a transformação de comícios em eventos para atrair o público e influenciar o voto dos eleitores via artistas consagrados, evitando dessa forma a disparidade na disputa eleitoral. O objetivo é, por óbvio, impedir que candidatos com maior poder aquisitivo financiem a apresentação de artistas e cantores com grande apelo popular, desequilibrando a disputa. Assim, ao vedar a propaganda eleitoral por meio de shows musicais e espetáculos, este preceito, na minha visão, com toda a vênia aos que compreendem de forma diversa, em absoluto descurou do objetivo que o norteia, a saber, a moralização do processo democrático mediante transmissão de informações livres que garantam uma isonomia entre os candidatos e sem que se possa falar, também com a devida vênia, em restrição desproporcional da liberdade de expressão, sem dúvida, um dos pilares da democracia. A proibição de showmícios, reitero, visa a proteção de um bem maior, a igualdade de chances na disputa eleitoral. Por isso, tenho por irrelevante o fato de ser remunerado ou não. Ainda que gratuita, a produção musical propicia vantagem capaz, sim, de influenciar de forma desproporcional, na minha visão, a escolha pelo candidato, baseada não no seu plano de governo ou na sua plataforma política, e sim na popularidade do artista. Em qualquer hipótese, como todos sabem, e com relação a isso não há qualquer divergência, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e pode sofrer, sim, restrições, mas na seara eleitoral, em que a manifestação do pensamento tem o intuito de angariar votos, repito, na disputa por um cargo político. Considerado esse parâmetro, a liberdade de expressão
na esfera política deve ser encarada não apenas como uma prerrogativa do candidato, mas também como direito do cidadão em seu processo de conhecimento e escolha. Daí porque se justifica a interferência estatal para tutelar a projeção dessa liberdade de forma igualitária entre os agentes democráticos. No exercício da jurisdição constitucional, senhor presidente, tenho buscado observar o primado da constitucionalidade das leis, rendendo-me a uma posição de deferência às escolhas políticas do parlamento, sempre que elas se amoldem às margens de conformação que lhe estão delineadas no texto constitucional. Bem por isso, não identifico na norma proibitiva de showmício, contida no mencionado parágrafo 7º do artigo 39 da Lei 9.504, de 97, ainda que não remunerado, inconstitucionalidade. Entendo que a escolha do legislador, a despeito de delimitar contornos à liberdade de expressão, é plenamente compatível com o telos constitucional de resguardar a normalidade e a legitimidade das eleições. Deve ser prestigiada, sim, na minha visão, a opção do legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, de impor restrições à propaganda eleitoral, mesmo que importem em limitação à liberdade de expressão. Ainda que se possa, anoto, ainda que se possa entender que o regime de propaganda eleitoral seja demasiadamente restritivo, o livre fluxo de informações no debate eleitoral e a garantia absoluta das liberdades comunicativas não integraram o âmbito das escolhas políticas do legislador infraconstitucional ao exercer a difícil tarefa de acomodar os diferentes valores constitucionais. Julgo, pois, senhor presidente, improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 39, no parágrafo 7º, no que proíbe a realização de showmício, ainda que não remunerado. Quanto ao segundo pedido, que diz com a possibilidade de captação de recursos de campanha por meio de eventos artísticos, observo que o artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5, da Lei 9.504, de 97, acrescido este pela Lei 13.488, de 2017, foi criado para aprimorar e controlar os mecanismos de captação de recursos para a campanha, conferindo maior transparência no que diz com as fontes financiadoras e com os gastos correspondentes. A inovação empreendida no texto legal possibilita a promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político como forma de recebimento de doações para a campanha. Diferentemente do que ocorreu com a proibição de showmícios, aqui o legislador permitiu a arrecadação de recursos de campanha mediante promoção de eventos sem especificar ou excluir qualquer espécie de evento. Dessa forma, considerando que as restrições de direito devem ser expressamente previstas, entendo que o âmbito de incidência do artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5 da lei em exame, por ausência de proibição pelo legislador, abrange também a possibilidade de arrecadação de recursos para a campanha por meio de eventos artísticos e musicais. As diferenças conceituais entre a realização de propaganda eleitoral e a promoção de atos de campanha para arrecadação de recursos justificam, a meu juízo, o tratamento aparentemente dispar, expresso nos dispositivos legais em cotejo. Com efeito, o showmício, enquanto uma reunião eleitoral animada por um show musical, em que há apresentação dos candidatos, juntamente com cantores e outros artistas, para a divulgação das plataformas políticas, não se confunde com eventos de arrecadação de recursos, estes últimos permitidos pela legislação. O showmício
reitero, demanda a promoção da candidatura. Por outro lado, os eventos de arrecadação têm o intuito de possibilitar aos partidos políticos e candidatos a captação de recursos privados para a campanha, permissão que ganhou relevo especialmente após a proibição da doação por pessoas jurídicas, consagrada nessa Suprema Corte. Como destaquei, a teleologia da norma proibitiva de showmício é a garantia da igualdade de oportunidades entre os candidatos, bem como a redução da influência do poder econômico. Trata-se, portanto, de uma restrição justificada da liberdade de expressão. Quanto à arrecadação de recursos para a campanha, entretanto, outra solução, até porque garantido ao artista o direito de manifestar sua preferência eleitoral em ambiente diverso, inclusive com doação de cachê, desde que observado um limite de valor previsto na lei, sendo-lhe vedado apenas expor essa opinião em comício ou qualquer reunião ou evento de cunho eleitoral, sob pena de configurada, aí sim, a propaganda eleitoral proscrita. Nada impede, por sua vez, que eventual abuso nas produções dos eventos, que eventualmente causem desequilíbrio na disputa eleitoral ou que desnature o evento para uma espécie de reunião eleitoral, seja verificado e sancionado de forma prospectiva, a evitar a censura prévia das apresentações artísticas. Assim, quanto ao artigo 23, parágrafo 4º, inciso 5 da Lei 9.504, impõe-se, a meu juízo, tal como entendeu o eminente relator, a interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, para afastar qualquer exegese ampliativa que inclua a proibição de realização de eventos artísticos para a captação de recursos de campanha. Nesse contexto, senhor presidente, em síntese, eu acompanho o eminente relator e, pedindo vênia aos que compreendem de forma diversa, julgo procedente, em parte, os pedidos apenas para conferir interpretação conforme a Constituição, ao citar o artigo 23, parágrafo 4º da Lei 9.504, de 97, sem redução de texto, assentando ser permitida a promoção de eventos artísticos ou musicais para arrecadação de recursos para a campanha eleitoral. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passa a palavra agora a Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. O som, ministra Carmen Lúcia. Desbloquear agora. Está ótimo. Senhor presidente, senhores ministros, que cumprimento na pessoa do ministro Dias Toffoli, eminente relator, a quem eu parabenizo pela pertinência, não apenas do voto, mas a importância de ter trazido este tema tão significativo para a democracia. Vossa Excelência, que como presidente desta casa e também do Tribunal Superior Eleitoral, tanto falou pelo Brasil inteiro sobre voto e a necessidade de cada vez mais termos ampliação de eleitores, senhor Procurador-Geral, doutor Augusto Aras, senhores advogados, especialmente os que assomaram a tribuna na tarde de ontem. Resumindo o voto que farei juntada, senhor presidente, senhores ministros, eu gostaria apenas de trazer alguns pontos, uma vez que o cenário jurídico-processual já foi posto devidamente pelos votos que me antecederam, desde o voto do ministro relator, com as duas divergências parciais, do ministro Nunes Marques, que julgava improcedente, do ministro Roberto Barroso, que julgava procedente. E, como já foi mencionado aqui, senhor presidente, tenho que a história política e até a história constitucional brasileira pode ser contada ou cantada, a depender da escolha do professor ou do expositor.
É inegável a força da arte, especialmente da literatura e da música no Brasil, para compor e expor a história do Brasil. E a gente falar, e o ministro Barroso especialmente já enfatizou aqui algumas passagens mais recentes da nossa triste história no que se refere às mordaças, mas se a gente pegar desde a monarquia, passando pelo Tribofe de Arthur Azevedo, até as músicas de Gonzaguinha ou a poesia de Patativa do Assaré, nós vamos ver que a história política brasileira deve muito em exposição de fatos e de verdades aos artistas. Por isso, a preocupação com o silêncio que se põe ao artista, no caso específico das normas, e com todo respeito por todos os pensamentos, por todas as compreensões que foram expostas no sentido da legitimidade que se acolheu, pelo menos em parte, das normas por uma interpretação específica, tenho que o silêncio dos artistas tem custado muito caro à democracia brasileira. E esse silêncio mostra sempre a frase sombria, a face sombria e silenciosa, não apenas das fases em que vivemos a autocracia, mas da caquistocracia, que é pouco lembrada, mas que também teve lugar tristemente nessas plagas. Por isso, o objeto da presente ação, que o ministro Dias Toffoli enfatizou desde o relatório e no início do seu voto, tem tudo a ver com a expressão da liberdade, que nós temos cuidado como se fosse a liberdade de expressão, mas a expressão pode ser o exercício garantido das liberdades, e claro que a expressão também pode ser um objeto de crime, um objeto de cuidados ou descuidados que não necessariamente é abrigado no sistema. Por isso, de que nós estamos falando é da expressão da liberdade de alguém, no caso dos artistas, no espaço político, e não do que nós rotulamos e um guarda-chuva que hoje se usa até muito mal ao se afirmar que posso tudo, posso falar tudo, porque é liberdade de expressão. Não. A expressão garantida constitucionalmente é aquela que é o exercício de uma liberdade, porque o núcleo de qualquer Constituição e de qualquer direito constitucional é exatamente a liberdade. Aqui se tem a expressão da liberdade como objeto desta ação, como também a democracia, que passa pelo voto na expressão da cidadania, no exercício da cidadania e pelo pluralismo. Esta ação, senhor presidente, foi ajuizada em junho de 2018, período pré-eleitoral de eleições gerais naquele ano. Também foi ajuizada tratando de uma lei que é de 2017, alteração promovida e que agora estamos a cuidar. E que diz respeito à decisão deste Supremo Tribunal de 2016, quando houve o afastamento da possibilidade de financiamento das campanhas pelas empresas privadas. Isto para marcar que é um período pré-boom da internet, usada em todas as suas dimensões, nas redes sociais, como instrumento de atuação política direta e partidária, com uma extensão que se deu basicamente naquele período posterior ao ajuizamento desta ação, que era o período eleitoral, e com o que não se tinha naquele momento, que é o estouro, o tsunami dos impressionantes números dos influenciadores digitais. Estou me referindo a isso no meu voto, presidente, porque em 2018 nós não saberíamos que showmício podia ser algo até anacrônico 4 anos depois. A lei de que nós estamos cuidando ontem completou 4 anos. Ela é de 6 de outubro de 2017. 4 anos de vigência. 4 anos depois, a realidade política, no que se refere a este faroeste digital que nós muitas vezes observamos, é algo que diz respeito à experiência jurídica, processual e, claro, o mundo inteiro olha para saber como a democracia se há com estes dados. Isso tem tudo a ver com o que estamos falando, na minha compreensão, porque estamos falando de showmício em que nós aqui estamos comentando e decidindo sobre o papel de um artista
E eu vi desde a petição inicial, passando pelo parecer da Procuradora-Geral da República, nas sustentações orais e agora nos votos, a dificuldade de não se cogitar de uma, aspas, animação de shows por um candidato que leva um artista e que faça com que ele seja, eu vou usar uma expressão com todo o cuidado humano que possa, de um chamamento que seria quase uma isca para que as pessoas pudessem ir e, pela simpatia com o artista, transferir isto para um eleitor. Nós temos, o artista tem fã, um influenciador tem seguidores, e nós temos alguns artistas e alguns que são influenciadores que têm 50 milhões de seguidores. E que se ele falar ou se ele cantar um minuto que seja, ele transforma muita gente que o segue. E apenas estou fazendo essa referência como um dado de uma reflexão que eu acho que é preciso que a gente tenha na sequência, especialmente os que compõem hoje a Justiça Eleitoral, os que comporão a Justiça Eleitoral sob a presidência dos ministros Edson Fachin, do ministro Alexandre de Moraes, no próximo ano, e talvez seja este o maior desafio. Dizemos que um artista não pode ir num showmício, e nenhum showmício que se cogite vai ter nem 5 milhões, que dirá 50 milhões num determinado momento, vendo e sendo, estou usando a expressão que o mundo usa, influenciado por alguém sobre um dado político. Portanto, esses parênteses para dizer que o objeto desta ação, que diz respeito a uma deliberação legislativa, a alteração legislativa promovida em 2017, há de ser aplicada agora considerando o mundo no qual vivemos, pela singela razão de que nós temos uma realidade que não se contempla nesta ação, que não está no objeto desta ação, mas que está no mundo dos fatos, atos políticos e nas perspectivas, no caso brasileiro, de um pleito eleitoral que daqui a um ano há de ter lugar. Por isso mesmo, esta norma tem importância, a interpretação e a solução, e por isso fiz referência, o ministro Dias Toffoli, não foi retórica, a enorme importância de Vossa Excelência ter trazido esse julgamento no momento em que se definem essas condutas. Tenho para mim que há vários fatores de desequilíbrio das eleições, das campanhas eleitorais. Acho, no entanto, que não é o showmício e acho que, do que leio nesta norma, se tem muito mais, primeiro, um cerceamento que considero inconstitucional a expressão livre de um artista em qualquer espaço, aí incluído aquele do show no qual alguém vai e se apresenta como candidato. Também tenho para mim que não há um fator de propaganda aqui gratuita, porque essa propaganda está em todo lugar do mundo e, na verdade, aqui eu tenho um modelo de ajuntamento, de aglomeração para ouvir palavras de um candidato que não atingem hoje grande número. E, aliás, nós temos os dois dados quando um artista vai a um palanque desse. Tanto ele pode levar pessoas, que é o mais comum, como aquele que não gosta dele também se contrapõe àquele candidato, como nós vimos há muito pouco tempo por uma manifestação de um artista, e vimos vários. Os artistas fazem parte, portanto, deste dado. O ministro Dias Toffoli, no seu super preciso voto, afirmou, e é fato, que uma apresentação pode ser estimável. É certo que sim, mas eu citaria apenas que neste Supremo Tribunal Federal nós tivemos nos últimos anos a apresentação da Daniela Mercury, claro que cantando o hino nacional, mas uma apresentação para a qual não houve nenhum ônus, porque ela não fez aquilo como um serviço prestado, mas um gosto nessa apresentação. Nós tivemos aí o grande bandolinista Holanda, na posse do ministro Joaquim Barbosa. Nós tivemos Caetano Veloso, na minha posse como presidente, tivemos Fagner no ano passado. Nada disso foi precificável, porque não me parece que eles tenham vindo, e do que eu sei, sequer o deslocamento deles e a permanência em Brasília foi objeto de qualquer ônus por parte de nenhum de nós. Isso para dizer que o artista, como cidadão, tem compromissos outros, até porque a arte política sempre,
E o artista, portanto, é político sempre, como o cidadão, e nós queremos que todos sejam, no sentido de um compromisso e de uma responsabilidade com aquilo no que acredita. Portanto, ainda que a presença de determinados artistas, que foi aqui tanto acentuado pelo ministro Dias Toffoli, como acentuado pelo ministro Alexandre de Moraes em seu voto. E é certo que ele influencia neste sentido de poder levar e fazer com que este gosto por ele seja transferido. Entretanto, me parece que, em matéria de influenciador, quem tem 40, 50 milhões de seguidores, hoje, no mundo que vivemos, é algo muito mais transtornador do que isso de que estamos a cuidar, embora seja certo de que estamos falando com objeto específico de uma norma posta em questão. Entretanto, eu acho que, dado exatamente um quadro de definição de instrumentos de controle, de limites, uma ação controlável pela Justiça, especificamente pela Justiça Eleitoral, um showmício, só ao cercear a possibilidade de um artista participar, é também, em parte, o que está posto na ação. Uma forma de ver não o artista ou o candidato ou a campanha, mas uma forma de ver o eleitor. E uma vez, presidente, eu disse aqui, eu lembrei de uma cantiga da minha infância mais infantil, que era que a gente brincava, cala a boca, já morreu. E a gente dizia, quem manda na minha boca sou eu. Eu diria que o eleitor brasileiro pode dizer, cala a boca, já morreu. Quem manda no meu voto sou eu. O eleitor brasileiro andou, a cidadania, nesses 33 anos de Constituição, melhorou neste sentido. E é claro que há influência, tanto que há influenciadores nesta nova realidade tecnológica. Eu não desacredito do ser humano como alguém que se dá liberdade para ter ciência do que faz e querer votar segundo a sua consciência. E se o artista é alguém que influencia, como o escritor influencia, como o cineasta influencia, eu não vejo como se dizer para que ele não compareça a um espaço que seria a expressão cívica de sua condição de membro desta cidade, Brasil, no nosso caso. Portanto, aqui me parece que há, assim, não uma propaganda, e nisso eu vou pedir todas as vênias ao eminente e queridíssimo ministro Edson Fachin. Acho que aqui o que ele faz é muito mais uma exposição do que aquele artista pensa sobre o mundo, a vida, basta ver o que ele escolhe para apresentar naquele momento, e que seria extremamente difícil e preconceituoso dizer que só ele não pode falar. Nós que aqui neste tribunal já dissemos que ele fica obrigado a se expor até mesmo quando não autoriza biografias, porque está no espaço público, mas depois nós negamos a ele o espaço público para expor as suas opções políticas, partidárias ou pessoais. Neste sentido, portanto, é que eu tenho que, e pedindo todas as vênias ao ministro Dias Toffoli, que na parte do showmício, eu também considero que não remunerado, portanto, sendo uma expressão livre das suas opções, das suas opiniões, do seu dizer e viver a política, tenho para mim que há, sim, uma incompatibilidade com o texto constitucional. E deixo de fazer maiores referências, porque tendo acolhido até esta parte, para acompanhar Sua Excelência o voto do ministro Dias Toffoli no que se refere à possibilidade de uma atuação em eventos para arrecadação, desde que, conforme foi pedido na formulação, portanto, da ação direta, exatamente de possibilitar que ele possa estar nesta arrecadação. E aqui eu lembro, o ministro Gilmar expôs ontem algumas preocupações extremamente pertinentes, graves e profundas, mas eu tive o cuidado de verificar que, pelo menos em eventos nos quais houve esta reunião, esta chamada hoje live mício, o doador, que é aquele que comparece, que vai ao evento, ele adquire o bilhete, que é bilhete arrecadação, tem o CPF e isto é controlável, tanto pela Receita quanto pela Justiça Eleitoral. Portanto, o doador, neste caso, não é só o artista não vai cobrar, como quando ele foi ao Supremo, ele não cobrou. O que ele faz é a manifestação da sua expressão e aqueles, portanto, que acolhem, que acorrem
no evento, fazem a doação, cujos valores estão pré-ordenados normativamente. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, pedindo todas as desculpas ao ministro Dias Toffoli por não ter a compreensão exata em toda a dimensão do seu voto e votando no sentido da procedência da ação nos termos formulados no pedido, vale dizer, para dar interpretação conforme exatamente para afastar qualquer impossibilidade de o artista participar, quer desde que não remunerado, quer em showmício, quer em evento de arrecadação, portanto, apenas na primeira parte, divergindo de Sua Excelência, eu estou votando para acolher o pedido na sua inteireza, julgando procedente a ação, senhor presidente. Mais uma vez, agradecendo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. O seu voto soma-se ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que, por seu turno, em parte, coincide com os votos do relator e dos demais que o acompanharam. Tendo em vista o horário, eu vou suspender a sessão pelo tempo regimental, há audiências marcadas, e no retorno eu colherei os votos do ministro Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e eu mesmo proferirei o meu voto. Então, suspendo a sessão pelo tempo regimental.